R$ 10 em São Paulo não é a mesma coisa de R$ 10 no interior da Paraíba, no interior de Pernambuco, no interior do Amapá, enfim. E essas cidades, elas têm também direito e querem ter os aplicativos. Então a gente tem de ver que a gente tem que estar num Brasil continental. Essa taxa de 8,50, de onde veio? Essa taxa de 8,50 é que houve a informação que eu tive, que houve uma greve nas grandes cidades dos entregadores, paralisaram tudo, e na negociação com a empresa, com a maior empresa do setor, chegou-se a R$ 7,50, que seria essa taxa mínima que ele paga. Quando se é R$ 7,50, nós estimamos que R$ 8,50 era uma coisa razoável que a gente poderia praticar. Eles não estão concordando. Eles dizem que vai diminuir o fluxo, ou seja, os restaurantes se preocupam e já se posicionaram. Essa é uma questão política, porque a gente precisa avaliar. De nenhuma vontade eu tenho de fazer um texto para que a gente venha a encarecer ou inviabilizar postos de trabalho. Então, eles dizem que, à medida em que você encarece isso, você vai fazer com que não se tenha, consequentemente, o custo do frete vai ficar caro, e o cara que ia pedir um sanduíche para lanchar em casa, ele vai fazer um sanduíche de queijo em casa e não vai pedir no restaurante. É o que eles falam. Tem sentido? Tem sentido, merece pensar, não é? Merece se pensar sobre isso. Então, na questão do transporte, é outro problema. Eles trazem, isso é até uma coisa nova que eu recebi hoje, trazendo, assim, mostrando que existem, por exemplo, determinadas cidades, corridas que são muito menores do que R$ 8,50. Ou seja, se você faz a R$ 8,50, você inviabiliza essas corridas abaixo, encarece para o consumidor. A gente precisa avaliar, pensar, testar essas coisas todas, ver se é verdade e discutir com os deputados, discutir com todo mundo. Apesar de a gente deixar claro que não tem vínculo empregatício no texto, no decorrer do texto, as empresas acham que a gente faz algumas interpretações que podem depois ser questionado em um vínculo empregatício. Então, eu pedi que eles nos enviassem essas questões do que é que eles acham, para que a gente possa corrigir. Não temos nenhuma dificuldade de ajustar texto, nenhuma dificuldade. O relatório está posto para que a gente possa aperfeiçoá-lo. A gente tem de pensar que, se não tiver o serviço, não tem o trabalho. Se não tiver, aí não tem um restaurante, não tem o entregador, não tem nada, né? Nada de nada é nada, né? Então a gente precisa ter cautela e cuidado, porque às vezes o discurso fácil é fácil, mas pode inviabilizar postos de trabalho, como aconteceu exatamente em Madrid, nesse sentido. Já a margem, se faz um destaque no plenário e a maioria do plenário muda, beleza, muda. Eu volto a dizer, eu não tenho vaidade de dizer o texto tem de ser o meu texto. O texto tem de ser o que a maioria da Câmara quiser e votar. A gente precisa votar essa matéria, a gente precisa ter uma régua, a gente precisa ter um balizador para proteger o trabalhador. Então a gente dá a garantia de previdência social ao trabalhador, que é importante, a gente dá um seguro ao trabalhador, a gente dá segurança, inclusive, na relação dele, de transparência com o aplicativo, não só dele saber quanto ele está ganhando, mas também, se ele foi excluído, por que ele foi excluído, ele ter o direito de fazer. A gente dá e coloca, no caso de motoristas, a gente exige os antecedentes criminais. Dos entregadores, não. Por quê? Porque o entregador não tem a relação pessoal, ele entrega e vai embora. Eu acho que
dar a oportunidade das pessoas se reintegrarem na sociedade é fundamental. Mas motorista, não. Por quê? Ele está sozinho com você, com sua esposa, com sua filha no carro. Se isso precisa ser visto, porque é muito grave. Se você confia na plataforma, ela não pode estar mandando uma pessoa que é acusada, por exemplo, de assédio sexual, né? Então a gente precisa avaliar tudo isso. Então, veja, é um projeto sensível, um projeto difícil. Eu estudei muito sobre ele. Por exemplo, eu tive na Espanha e tive em Portugal, para conhecer o que teve. Na Espanha, a questão dos entregadores, eles regulamentaram e ficou ruim. Eles perderam 25 mil postos de trabalho. A empresa que lidera hoje o mercado na Espanha é uma empresa que não está cumprindo a lei. Só está agora para cumprir a lei porque ameaçaram prender o dono da empresa. Então a gente precisa ter todas essas cautelas para que a gente consiga avançar. É um projeto sensível, um projeto difícil. Eu estudei muito sobre ele. Por exemplo, eu tive na Espanha e tive em Portugal, para conhecer o que teve. Na Espanha, a questão dos entregadores, eles regulamentaram e ficou ruim. Eles perderam 25 mil postos de trabalho. A empresa que lidera hoje o mercado na Espanha é uma empresa que não está cumprindo a lei. Só está agora para cumprir a lei porque ameaçaram prender o dono da empresa. Então a gente precisa ter todas essas cautelas para que a gente consiga avançar. Uma coisa que eu estou muito preocupado é de que a gente possa, como vem fazendo, contribuir nos pontos importantes do Brasil, né? O governo não tem feito pautas ideológicas, isso é importante, porque em muitas delas a gente diverge do governo, mas o que for em prol do governo, da economia, da melhoria da condição do povo sempre vai contar com a gente. E também eu acho que a gente tem de ter tempo para esperar, tem condições diversas no partido. Por exemplo, a gente pode citar o exemplo da Bahia. O partido na Bahia, liderado por nosso companheiro Márcio Marinho, a gente pleiteia, inclusive, uma cadeira na chapa do Senado, né, para Marinho. E quem é o nosso candidato lá? Antônio Carlos Magalhães Neto, do União Progressista, né, contra o candidato do PT. A nossa realidade em Pernambuco é diferente. A gente tem um alinhamento político com João Campos, a gente também pleiteia um assento no Senado com Silvio Costa Filho, mas lá João Campos está alinhado com o PT e Silvinho é ministro de Lula. Então são situações diferentes. Como anteriormente o presidente Marcos permitiu que cada diretório local, diante da sua especificidade, ele decidisse. E é o que eu acho que vem acontecer. O PL lançou um candidato e foi muito mais na preocupação, não de que esse candidato era o candidato de entendimento da oposição, mas sim era um candidato chancelado com o nome Bolsonaro. Né? Isso está claro. Né? Hora nenhuma se teve a preocupação de chama quem são os pré-candidatos, vamos discutir aqui como é que a gente faz uma aliança para se fortalecer. Não. O meu candidato é esse. Quem quiser que venha. Os bolsonaros, eles não estão pensando no Brasil ou não oferecer um projeto para o Brasil. Eles querem um projeto familiar para governar o Brasil. É diferente.